Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Iniciamos mais um Alto Astral no 14 aqui, a edição de número 123. É com muito prazer que eu, Guilherme Verano, estamos aqui para mais esse programa Alto Astral para você, assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha no YouTube aí. É muito prazeroso estarmos aqui para falarmos de um assunto muito atual hoje. O Guilherme Verano aí no dia a dia do jornalismo da semana passada para cá, não, especificamente desse início de semana para cá, tem falado muito no assunto que nós vamos abordar aqui com o nosso convidado, Dr. Marcelo Cecílio Daia. Mas primeiro, Guilherme Verano, seja bem-vindo. Bem-vindo você, né? Porque o desaparecido aqui é o senhor, né? Não eu. Eu estou aqui presente todas as semanas. Seja bem-vindo de volta ao lar, né, José? Não sei por onde andava, mas seja bem-vindo. É claro, sempre começando nesse tom descontraído, é muito bom estar aqui na presença do Joseval e do nosso amigo doutor Marcelo Daia, né? Que vai falar um pouquinho a respeito, como você disse, um tema que envolveu Anápolis no cenário mundial. A verdade é essa. Apresentar o doutor Marcelo, acho que nem se faz necessário, né? A gente pode passar direto, e como o assunto é muito, muito importante, eu já devolvo a bola e o senhor já pode começar com esse questionamento, né? Vamos sabatinar aqui o doutor Marcelo. E só lembrando um detalhe também, para quem estiver vendo esse programa, ele é gravado, então algumas coisas que a gente vai falar que pode ser que, né, em relação a números, dados, estatísticas, pode ser que mudem, né? Com toda certeza, para você que acompanha aqui no canal 14 e também no YouTube. Mas é claro, as informações básicas, elas sempre prevalecem, né, e são atuais. Mas então, José, tá com você, vai lá. Verano, muito bom o seu lembrete aí, porque, por exemplo, eu entrevistei o Dr. Marcelo Daia uns 4 dias atrás, e uns números que ele nos passou hoje já são totalmente diferentes. E quando você fala, Verano, que Anápolis no cenário mundial, mas o tema que nós vamos abordar hoje aqui é um tema mundial e, por acaso, agora Anápolis. Anápolis parece esse imã, né, para tudo. Tudo acontece aqui, né? Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Obrigado, Guilherme, obrigado, Zé Val. Prazer estar com vocês. Obrigado, ouvintes e telespectadores. Então, Marcelo, sempre conosco. Nós trouxemos um dia aqui, agora há poucos programas atrás, o Felipe Ronce, falando de gestão de crise. Exatamente. Né, Guilherme Verano? E o doutor Marcelo, sempre que a gente tem algum tipo de crise, ele é um dos nossos, da nossa comissão da gestão de crise. E para todos os meios de comunicação, inclusive, ele não para. Eu acho que não está nem clinicando, né, no dia a dia, só entrevista o tempo todo. Está difícil, não está, doutor Marcelo? Está difícil. Doutor Marcelo, mas o que traz o senhor aqui hoje, os assinantes do canal 14 também devem estar acompanhando aí, é a questão do coronavírus. O que aconteceu, doutor Marcelo? Parece que é uma coisa atual, mas na última fala que o senhor teve comigo, coronavírus, o vírus em si não é uma coisa tão atual, não é? A gente queria que o senhor, então, respondesse para o assinante do canal 14 da NET, o que é o coronavírus? Bom, o coronavírus é um vírus, já se conhece esse vírus, é um vírus conhecido, um vírus que circula entre animais, já teve alguns surtos mundiais reconhecidos. Normalmente esses surtos acabaram tendo uma transmissão sustentada, então ficaram restritos a determinados locais, primeira vez na China, depois na Arábia Saudita, ou na região das Arábias ali, né? Porque não foi só na Arábia Saudita, mas naquela região. E agora o novo coronavírus, com uma transmissão inicial na China, mas que acabou se sustentando em forma de transmissão de pessoa a pessoa. Existe a comunidade científica, está sempre em alerta em relação a esses novos vírus, pela possível capacidade de transmissão desses vírus entre pessoas. Porque até o momento, quando o vírus é transmitido de um animal para uma pessoa, mas não tem sustentação, ou seja, ele passa do animal para o homem, mas o homem não é capaz de infectar outro homem, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo em relação à disseminação da doença. Esse que aconteceu agora, e a China até reconheceu recentemente que demorou a agir e a notificar as pessoas, houve uma transmissão inicial, provavelmente de animais para ser humano, que foi no mercado,
no mercado de Wuhan, que é um mercado grande que comercializa frutos do mar, animais, né, e alimentos de uma maneira geral, e essa transmissão depois se sustentou, ou seja, pessoas infectadas passaram a transmitir para outras pessoas. Ontem até teve uma notícia, eu não confirmei essa notícia ainda, mas a princípio é de uma fonte fidedigna, aonde uma mulher grávida infectada pelo coronavírus, a sua criança nasceu infectada pelo coronavírus. Então, capacidade de transmissão vertical também. Então, essas características do vírus e esse conhecimento é que deixou a comunidade científica em alerta. Os casos estão restritos em uma região, é a região da China, né, e aquela região leste da Ásia, porque já tem casos na Tailândia, casos na Coreia, no Japão, com um pouquinho mais intensidade do que na China, do que no resto do mundo. Então, são 99% dos casos ocorridos na China. Esse restante 1% é que está disseminado no resto do mundo, né? Mas provocou um alerta pela capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. E até nesse sentido, Marcelo, é claro, as notícias vão e vêm, né? Uma delas dava conta que nenhuma dessas pessoas que está com vírus fora da China teve na China. Foi transportado de alguém que estava na China e passou para elas fora do território chinês. Não, algumas pessoas. Por exemplo, em Chicago teve a primeira constatação de transmissão pessoa a pessoa, uma mulher que estava na China e chegou infectada e transmitiu para o marido. Conseguiu transmitir nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos. Mas existe o link epidemiológico, o link local com a região, ele é muito forte. A pessoa, a maioria dos casos ocorreram naquela região mesmo. O senhor falou que no passado aí já teve uma situação do mesmo coronavírus na China. Nessa mesma condição de animal transmitindo para homem, mas isso não houve essa transmissão de homem para homem, foi uma coisa mais concentrada, isso, é isso? Tanto na China quanto na Arábia Saudita. A transmissão não se sustentou, ela ficou mais localizada. Então, assim, isso, o da Arábia Saudita, que é o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, trouxe uma preocupação, mas é realmente muito restrito àquela região. Não houve propagação desse vírus para outras regiões. Na China, o que chama atenção é que é um país extremamente populoso, com uma circulação de pessoas muito grande na região toda, né? Então, a China hoje é um dos países mais potentes do mundo, uma potência mundial em termos de, seja de recurso financeiro, comercialização, produtos e consumo, e visitação também. Então, tem muita visitação no país. E isso facilitou a transmissão dessa doença. Então, Marcelo, aí a gente ouve de tudo, né? Até na fala que nós tivemos antes no programa de rádio, alimentação. O pessoal fala, na China o pessoal come morcego. O senhor falou a questão do... normalmente a gente não come, né? É no contato, é na alimentação? Como é que é? Então, não se sabe exatamente como foi o meio de transmissão inicial. Porque primeiro se pensou em alimentos mesmo. Depois, num segundo momento, se constatou que existe o contato com o animal vivo. Então, o mais provável é que seja contato com o animal vivo, que é infectado pelo coronavírus, às vezes não adoece, mas elimina o vírus, e aí, a partir daí, esse vírus, que já vem acontecendo desde 2002, 2004, ele provavelmente adquire uma capacidade maior de adaptação e passa a infectar, não matando imediatamente o seu hospedeiro. Porque o que faz ter uma grande importância, qualquer epidemia, é quando ela infecta o hospedeiro e esse hospedeiro não morre imediatamente. Então ele é capaz de transmitir para outra pessoa, para que o vírus possa se manter, se perpetuar. E isso parece que está acontecendo. Então é um vírus que a letalidade nem é tão alta assim, em torno de 3 a 5% de mortalidade, mas com uma transmissão que parece que é mais fácil. Então a pessoa já transmite sem ter sintoma da doença e transmite de pessoa para pessoa. Esse é o problema.
A transmissão não é tão fácil, então não é um vírus que é transmitido tão fácil quanto uma gripe, por exemplo, mas existe a transmissão de pessoa a pessoa. Doutor Marcelo, agora uma curiosidade. Porque a China é um país comunista, extremamente fechado, rigoroso controle de população, muito embora seja uma população gigantesca, mas funciona daquela forma. Então, se num primeiro momento não foram eficientes a abrir tudo, porque é uma tendência de todos os governos, ainda mais o governo comunista, nesse segundo momento, o fato de ser um governo centralizado, comunista, de ter esse poder de reter populações, pode ser, de repente, um aliado pelo fato de ter esse poder de controlar a população. Não vai sair, não sai, não tem conversa. Não seria igual aqui? Isso foi talvez seja mais fácil, mas não se mostrou totalmente eficaz. Né? Mas, nesse sentido, eles têm mais facilidade em termos de impor as regras. Né? Mas é um país muito grande. Né? O Wuhan parece que tem 10 milhões de habitantes. A área metropolitana 11 milhões. 11 milhões. Então, assim, são cidades Seria um Rio de Janeiro, com toda a Baixada junto. São cidades muito grandes. E você conter toda essa população, aonde você tem, inicialmente não tinha contenção, houve circulação de pessoas. Houve o Ano Novo Chinês, que foi feriado, e as pessoas viajaram, porque começaram a viajar antes do isolamento da cidade. Então, tudo isso aconteceu. Então, né? Aquele princípio de não divulgar imediatamente, não se agir imediatamente, esperar para ver o que aconteceu, pode estar pagando um preço caro agora. O que eles dizem é que eles não deram a real importância no momento que começaram a acontecer os casos. Talvez isso tenha acontecido. Talvez também não se conseguisse frear tanto a epidemia como se pensa, porque as pessoas... Parece que existe uma transmissão já antes de ter sintoma da doença. Então, isso é uma coisa que preocupa um pouco e que pode ter levado a essa disseminação também. E sintomas, doutor Marcelo? Que a gente ouve falar de tudo, né? Então, é um quadro gripal. Né? A definição do Ministério da Saúde hoje, de caso suspeito de coronavírus, é febre e tosse ou falta de ar, ou um aperto no peito, um sintoma respiratório, e ter tido contato com alguém da região. Ou febre ou um sintoma respiratório e contato com um caso confirmado de coronavírus. Então, o Ministério já colocou uma definição de caso. E a gente vem usando essa definição, deve utilizar essa definição para agir. Mas os sintomas da doença é um quadro respiratório. Então a pessoa tem febre, tem falta de ar, tosse, e isso, na maioria das vezes, melhora. É um quadro como se fosse uma gripe. E, em alguns casos, evolui com uma insuficiência respiratória, um desconforto maior, que leva a pessoa à internação e, em alguns casos, leva a óbito. Então, é um quadro respiratório, como o nome diz, é uma síndrome respiratória aguda grave. Teve contato com o indivíduo que está com o coronavírus, infectou, há quanto tempo que se manifesta? Em torno de 14 dias. Né? O que se tem notícia hoje, o que se tem ideia é que são 14 dias do período de incubação. Então, você teve contato com uma pessoa doente, em até 14 dias, provavelmente deve desenvolver a doença. Em média, são 7 dias. O que se tem conhecimento é que se depois de 14 dias não adoeceu, não vai adoecer mais. O Ministério da Saúde, em termos de quarentena, especificamente para essas pessoas que estão vindo de Wuhan, adotou uma quarentena de 18 dias. Então colocou 4 dias a mais de garantia, para que, se por acaso aconteça alguma coisa, tenha uma garantia maior. Então se colocou uma precaução maior. Mas no mundo inteiro, o tempo adotado são 14 dias. O último dado que eu vi aí, 12 mil e tantos casos, não sei o número de hoje. É como a gente falou, atualização diária, né, em relação à morte. Todo dia, vários países já do mundo, mas o que o senhor está dizendo aí, 99% na China, esse 1%, né, de pessoas que já estão fora do país. Aqui no Brasil já fala-se em algum caso suspeito? Casos suspeitos nós temos, acho que são 8 casos suspeitos no Brasil, nenhum caso confirmado nem no Brasil nem na América Latina. Parece que 560 óbitos, mais de 12 mil casos confirmados,
poucos óbitos fora da China, se não me engano, 2 óbitos fora da China. Então, o epicentro é a China mesmo, né? A maioria dos outros países tem 2, 3 casos, Estados Unidos, Itália, Alemanha, e o Japão com mais casos, e aquela região ali tem mais casos pela circulação ali, que é mais fácil, né? Vamos lembrar que a China está muito distante daqui do... A gente ter uma ideia, são 40 horas de viagem, né? Daqui para a China, porque você tem que fazer várias paradas. Da China para os Estados Unidos, se não me engano, também tem paradas no meio do caminho. Então é um país muito distante e isso dificulta um pouco essa circulação tão fácil, mas existe uma circulação frequente. O Wuhan é uma cidade que não é uma cidade turística, então a circulação de turistas por lá é menor também. Então isso também é um fator positivo em relação à transmissão da doença para o resto do mundo. As notícias vêm e um dos motivos do senhor estar aqui é para estar clareando isso tudo para nós, mas também para acalmar um pouco a população, e isso é próprio da gente ser humano. Só ter um exemplo, no hospital do qual eu trabalho, o consumo de papel toalha e álcool gel simplesmente triplicou. Disparou, né? Mas a gente... Há um amigo meu que tem farmácia dizendo que o estoque de máscara dele já acabou. As pessoas nessa preocupação toda, e em especial agora nesses últimos 2 dias agora, com essa questão do pessoal, dos brasileiros que estão na China, estarem vindo para a nossa base aérea aqui para esse período de 18 dias de quarentena. O que o senhor poderia dizer agora para a nossa comunidade anapolina, que está aí assistindo o canal 14 da NET? Não, eu acho que o fato eu tenho falado isso. Eu acho que essas pessoas virem para Anápolis, ela pode servir de aprendizado para a gente também. Eu não vejo isso com olhos ruins ou com alguma restrição. É uma coisa pensada, é uma coisa preparada, que não vai trazer problema algum para a cidade, tendo em vista que já se conhece muito da doença. Vários países do mundo já fizeram essas medidas, adotaram essas medidas muito semelhantes a que o Brasil vai adotar, e com total segurança, sem problema algum, sem transmissão para os seus países. Então, eu acho que é uma coisa positiva e a gente pode aprender muito com isso. O pessoal da base aérea, o pessoal é muito preparado em relação a essas estratégias, e a gente realmente tem a ganhar com isso. Não vejo risco algum, porque, lembrando, não são pacientes doentes de coronavírus que virão para Anápolis. São pessoas que estão na China, naquela localidade, sadios, e que estão vindo de volta para o país frente ao risco de adoecerem. Então são pessoas sadias, que vão vir, ficarão isolados, numa região isolada na base aérea, porque o hotel de trânsito ele é isolado, e ficarão lá por 18 dias. Então são medidas de isolamento para que se evite que esse vírus chegue no Brasil. Então são medidas assim, são pessoas saudáveis, não tem nenhum doente que está vindo para cá. Isso tranquiliza mais ainda. E não tem risco algum, né? Então, assim, vamos dizer que tivesse vindo, que venham as pessoas e que uma adoeça. Esse isolamento é justamente para poder identificar essa pessoa doente, fazer o tratamento dessa pessoa, para que se evite a transmissão. Ela vai estar isolada, ela vai continuar isolada, vai ser avaliada, acompanhada, e teve o desfecho final, ela é liberada, mas sem risco de transmissão da doença. É a medida mais correta, é a medida que vem sendo feita no mundo afora. Então é tranquilo, não tem risco para a população algum. Eu acho que é positivo para o país e para a nossa cidade, né? A cidade está em evidência, e eu acho que a gente pode aproveitar desses fatores para aprender mais coisas. Eu acho positivo, eu não vejo isso com olhos ruins, não. Aqueles profissionais que vão estar ali nesse período de quarentena em contato com essas pessoas sadias, isso tem que ser relembrado, né, que estão vindo para cá, brasileiros, irmãos nossos também. O senhor entende que essas pessoas, que o médico, o colega do senhor, que vai estar ali na base aérea, dentro desse
contexto do isolamento com essas pessoas, eles têm que ficar esse período todo só na base aérea, ou o senhor entende que eles podem vir para a cidade também, porque todo mundo tem a sua vida normal, é aqui, casa, vai no banco, vai para a escola, vai para a faculdade, o que o senhor entende disso? As pessoas que estão em contato com essas pessoas que estão vindo, ficarão em quarentena junto com eles. Sim. Então, seja a equipe que foi para a China para resgatá-los, os 2 médicos que foram para lá voltam em quarentena. Sim. Então, a equipe que vai cuidar dessas pessoas entra em quarentena também. Terminada a quarentena, ninguém apresentou sintoma, está todo mundo liberado da quarentena. Vida que segue. Vida que segue. É porque você ouve comentários de tudo quanto é jeito, né? Esse pessoal do pessoal leigo. Né? Eu tenho um vizinho lá que trabalha no hospital da base aérea, e agora, como é que faz aqui? Então, o pessoal do hospital da base aérea não terá contato com essas pessoas, eles ficarão no hotel de trânsito. Certo. Então, assim, com equipes que virão de Brasília para fazer o tratamento dessas pessoas. Lembrando que são pessoas saudáveis, elas não estão doentes. Até eu estava comentando ontem, até numa entrevista na rádio, que é o seguinte: todo mundo ficou muito comovido com a situação dos brasileiros na China e achando que realmente o governo deveria trazê-los. Só não para perto da gente. Então, a hora que falou que é para perto da gente, teve me ligando, pessoal, as pessoas me ligaram para a gente fazer um manifesto. Não deixa, não. Tem que vir justamente para cá. Mas aí é que entra a tal história. A gente fica imaginando, se fosse a gente, se fosse um parente da gente, né? E aí? E esse acolhimento? Né? Eu acho que não tem risco algum, porque está sendo preparado. É até diferente do Césio, né? Foi falado que Anápolis sediou base para receber pessoas do Césio. Isso não aconteceu, mas a situação é completamente diferente. No Césio, o fato já tinha ocorrido. Né? Agora, não ocorreu nenhum fato, ou seja, não tem nenhum caso no Brasil. Então, você tomar medidas de precaução é a melhor coisa. Nós estamos nos antecedendo ao problema e fazendo todas as medidas cabíveis. E até nesse sentido, a condução do Ministério da Saúde tem muita gente elogiando. A própria posição do ministro foi firme, porque às vezes a gente vê muitos desencontros no governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda bem, com a área vital, a saúde, parece que o ministro agiu da forma que estava ao alcance dele, porque, é claro, ele dependia, houve a primeira declaração do presidente, não vamos trazer esse pessoal para cá, aquela coisa toda que a gente sabe, aqueles arrobos, né, para falar para a turma. Né? Mas a condução do ministério foi correta, foi adequada na sua visão? Foi, eu vejo o ministro bem sensato, a equipe que está assessorando. Lógico, dúvidas tem? Tem. Pode trazer questionamentos? Traz, porque é uma coisa nova. Então eu vi algumas pessoas questionando. Mas, no geral, frente ao que se conhece do vírus, ao que se tem para fazer, eu acho que está se fazendo até um pouco a mais. E eu acho que a conduta é essa mesmo, a conduta está correta. Eles vão chegar, colocaram 4 dias a mais de isolamento. A precaução de isolamento é uma precaução um pouco maior do que até o necessário, porque não se conhece exatamente o vírus, mas as medidas são medidas cabíveis e medidas que estão de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, com o que vem sendo feito mundo afora. Então, tá posicionamento correto. Ainda bem que o Weintraub não é ministro da Saúde. Né? Com certeza. O senhor nos relatou aqui, a gente também já comentou, que o vírus, ele já no passado, já se manifestou aí na China, na região das Arábias, lá, como o senhor disse. E nessa época, ninguém buscou uma vacina? Como é que é isso? Ou não tinha essa necessidade? Ou o senhor acha que o momento agora vai se buscar? Ou também não precisa disso? Como é que é? O problema, assim, a busca por vacina e a necessidade, quando acomete os países ricos, a coisa acontece. Então, agora que tem uma ameaça maior para os países mais ricos, essa busca se intensifica mais. Então, é isso que a gente está vendo. Até então, quando você não incomodava os donos do dinheiro, tranquilo, deixa acontecer. Agora começou a ameaçar. Então, aí se correu atrás de medicamentos e se correu atrás de vacina. Estão usando uma associação de medicamentos para HIV e para gripe. Então, eu estava lendo hoje uma associação de lopinavir com ritonavir e oseltamivir com uma certa resposta positiva. Porque como você tem a coisa acontecendo, não dá para você fazer ensaios clínicos agora.
Então você pega o que tem e utiliza. E parece que está dando resultado. Então são medicamentos que já existem, existem no mundo e está se tentando utilizar para ver se tem alguma resposta. Parece que tem alguma resposta. Então, mas se está se buscando agora medicamentos e vacinas, sim. Então, Marcelo, e o tratamento para essas pessoas que estão lá infectadas? O senhor falou aí da questão da associação de fármacos aí. Como que é o tratamento em si? Suporte. Internação com suporte respiratório, para as pessoas que precisarem de suporte respiratório. A maioria das pessoas não precisa de suporte algum, é uma gripe. Novalgina é remédio para febre. Isolar. Nem isolar, eles não foram isolados, né? Você recomenda que ele fique em casa, porque se tiver que transmitir, já transmitiu, no mesmo ambiente que ele estava, só não sair de casa. O tratamento de uma gripe comum. E até impressionante nesse sentido, aquela construção dos 10 dias dos hospitais chineses. É isso que eu ia... Aqui em Anápolis a gente teve uma questão que foi interessante. Sábado caiu um poste ali em frente ao hospital de urgência, sábado. Aí chegou segunda-feira, 2 dias depois, o poste continuava caído. 2 dias para esse poste levantar e os chineses em 10 dias constroem o hospital. É impressionante, doutor Marcelo. A gente tem que destacar. Não se sabe de que forma é feito, mas que fazem. Né? Sim, aí é aquela questão. Eles têm o domínio de todas as terras, domínio da questão financeira e vontade. Então a gente precisa ter essa questão de vontade para fazer também. A gente tem uma lentidão em algumas coisas, mas eles realmente, o hospital que eles construíram... E é adequado? Sim, assim, a gente está à distância... É um hospital para atender esses casos. Então é como se fosse um hospital de campanha. Não é um hospital com toda a estrutura de um hospital de verdade, mas funciona. É um hospital que funciona e que atende o que precisa, o que a necessidade. Se propõe, né? Exatamente. Então, para esses casos, perfeito. E deve ser feito, né? E é uma estrutura mesmo, né? Então, provavelmente pré-moldado, mas que se monta e que funciona verdadeiramente. Eu até acompanhei uma reportagem, um hospital de 25 mil metros quadrados. E o senhor tem essa expertise, só para a gente então? entender aqui, 3 vezes mais do que o hospital evangélico aqui, do que o hospital Ânima, construído em 10 dias, 1.000 leitos. Só para entender. E já se pensando agora num outro de 75 mil metros quadrados. Ou seja, 3 vezes maior que esse outro. 3 vezes maior do que esse outro, né? Então as pessoas, a gente vê o poder realmente da questão da China lá nesse sentido. Agora, tem essa necessidade mesmo de fazer esses 1.000 leitos? Eles têm, porque eles têm um número de pessoas doentes muito grande, né? E está aumentando. Então, eles realmente precisam desse número de leitos. São cidades muito grandes, com um número de habitantes muito grande, e que eles realmente têm que fazer essa... Não sei se precisa disso tudo. Né? Aí que está, a gente não conhece realmente a realidade deles. Nós estamos falando de 11 milhões de habitantes também, né? 1.000 leitos. 1.000 leitos, assim, é muito... E de uma população que é 7 vezes maior que a do Brasil, né? De 200 para 1 bilhão e 400. Então, assim, são medidas... Talvez parte disso seja mostrar também o poder que eles têm, a resposta. Então, nós temos um problema e nós temos capacidade de responder esse problema. Pode ser isso também. Talvez não vão utilizar tudo isso. Talvez, porque pelos dados, o número está aumentando muito, né? Talvez a gente esteja ainda chegando no auge da crise, né, da transmissão, e depois isso vai diminuir. Tá certo. Né? Então, até teve um cientista que falou, isso vai piorar ainda para melhorar. Então, a gente ainda provavelmente vamos ver uma piora dos casos acontecendo, para depois ter uma regressão do número de casos. Normalmente é assim, tá? A gente provavelmente não está ainda no pico máximo de transmissão e nem do número de casos. E aí essa resposta que eles estão dando é para mostrar o poder mesmo. Aí começa as fake news, aquela coisa toda. Animais de estimação transmitem o coronavírus? Não, que a gente conhece não. Né? Os animais, a transmissão parece que é dromedário, que foi acontecido na Arábia Saudita, cobra, morcegos, são outros animais, né? Animais silvestres. No Brasil nós não temos casos, né? Eu acho que a gente tem que preocupar muito mais no Brasil com dengue, primeiramente,
principalmente aqui em Anápolis, com gripe comum, influenza, do que com coronavírus. É um risco muito mais próximo da gente do que coronavírus, né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas se preocupam muito com coronavírus, estão esquecendo que dengue está aí acontecendo, muitos casos acontecendo, e matando, né? com óbitos acontecendo também. Então a gente tem problemas reais do nosso lado acontecendo, com uma chance muito maior da gente se infectar, e nós não estamos conseguindo responder a essas doenças reais, né? A gente não consegue responder à dengue. Seja o poder público, sejam as pessoas, não conseguem responder a contento para conter essa doença. É muito mais próximo da gente do que gripe, do que coronavírus. O senhor falou da influenza aí e algumas pessoas também perguntando. A vacina contra a gripe, ela combate o coronavírus? Não, o coronavírus é um outro vírus. Influenza é um vírus, coronavírus é outro vírus. A princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vacina contra a influenza, contra a gripe, protege contra o vírus influenza, que é o que transmite a gripe. O coronavírus causa uma síndrome respiratória, como se fosse uma gripe, mas causada pelo vírus coronavírus, que não é o vírus influenza. Então a vacina não protege. Então, Marcelo, e como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico hoje é feito com um suave nasal. A gente colhe material da orofaringe, nasofaringe. Esse material é encaminhado para unidades específicas, especializadas, e faz o que a gente chama de PCR, que é uma reação de cadeia de polimerase, um teste de biologia molecular, e com isso dá o diagnóstico. É um diagnóstico preciso onde eu estou buscando diretamente o vírus. É bem preciso o diagnóstico. O senhor falou em unidades específicas, ou seja, não é qualquer laboratório que faz esse. Não, qualquer unidade médica é capaz de coletar o material, Sim. porque é o mesmo modo de coleta da gripe, do influenza. Isso todas as nossas unidades de saúde do município são capazes de fazer. A gente colhe o material, esse material é armazenado, existe uma técnica de armazenamento e é encaminhado para o LACEN de Goiânia. O LACEN de Goiânia, provavelmente em relação a coronavírus, deve encaminhar para o painel viral ou no Evandro Chagas, no Pará, ou em São Paulo, no Adolfo Lutz. Então, eu não sei para onde que está encaminhando, mas existem unidades no país já preparadas para receber essa amostra. E até em relação a essa expertise que o Brasil tem em relação a vacinas, os institutos que tem todos aqui, pode ser um diferencial? O Brasil vai poder colaborar na obtenção de uma vacina, doutor? É complicado dizer isso, né? Porque assim, o Brasil é capaz de produzir vacinas, mas o investimento em ciência e em tecnologia hoje está muito escasso. Então a gente precisaria de mais investimentos nessa área, para que se buscasse. A gente tem mentes capazes, tem muito cientista preparado para que se busque alguma coisa, mas precisa de investimento também. Muitas vezes estão trabalhando lá fora, inclusive. Sim, muitas vezes lá fora. Vamos falar de mortalidade. O senhor até citou aí o número de pessoas que já morreram, 560, no universo aí de mais de 12 mil casos. Mais ou menos é esse o percentual mesmo? Os dados que foram mostrados mostram uma mortalidade em torno de 3%. 3%. Então, a gente não sabe exatamente, porque é o tal negócio, a gente não sabe qual é o real número do que está acontecendo na China. A China agora abriu um espaço para que cientistas da OMS dos Estados Unidos vão até lá, né? Eles estão indo até lá para poder realmente fazer uma análise, tentar ajudar os chineses na busca de controle, no que está acontecendo, modo de transmissão, e talvez a gente tenha números mais reais a partir daí. E até em relação, é claro, tudo envolve dinheiro, envolve comércio. O Brasil, 30% do comércio exterior é com a China. Tem movimentação de portos, mercadorias, containers. Então é tudo muito relativo. Às vezes não vai acontecer nada por conta disso, mas esse medo do que vai acontecer pode interromper certos negócios também, né? Isso já está acontecendo, né? Já existe um receio e uma quebra no comércio aí. É complicado dizer, porque assim, a gente não sabe o que move os mercados, né?
se havia realmente necessidade disso. Mas a partir do momento que você restringe a entrada e a saída de pessoas na China, e onde é um país que você tem, o mundo inteiro tem muito negócio com a China. Nós estamos falando do país mais habitado do planeta, do país com uma capacidade de produção de equipamentos, de qualquer coisa muito grande, muito intensa. E muito tecnológico. Muito tecnológico e que fornece tudo para o concorrente de muita gente. Muita gente. Porque todo mundo só tinha ideia do brinquedinho, do China, aquela coisa toda. Eles estão muito além disso. Muito além disso. Então, assim, isso com a restrição, recomendação para que não vá para lá ou que não saiam, isso interfere, atrapalha os negócios mesmo. Mas eu acho que isso não deve durar muito tempo e logo volta ao normal a circulação. Que interfere. Um exemplo aqui bem próximo da gente, eu tenho uma tia que tem uma banca na Feira dos Importados em Brasília. E lá tem muito produto e tem muito chinês que faz o trânsito. Ela já me contando agora, nesse final de semana, que os chineses que transitam lá e que têm suas bancas lá, já tiveram seu movimento. A queda do movimento. Não tem Com jeito, certeza, né? Esse negócio é uma situação. Não, as indústrias farmacêuticas aqui fazem muitas viagens para a China, para vistoriar outras indústrias. Verdade. Essas viagens devem ter sido suspensas, né, frente a esse caso. Então, tudo isso vai afetar comércio, né? Você vai atrasar uma produção, atrasar uma compra. Tinha pessoas, várias empresas iriam para lá para fiscalizar a produção de material e depois o envio. Isso tudo agora vai ser atrasado, né? Então, Marcelo, agora voltando ao assunto da base aérea, essas pessoas vão vir, pessoas sadias que vão ficar em quarentenas e tudo, mas tem que se ter um cuidado no geral também com resíduos desse ambiente onde eles vão estarem abrigados lá, com limpeza, com lavagem de roupa, com uma série de coisas que os cuidados todos vão ser tomados, não é isso? Normalmente, quando a gente fala de isolamento, no caso desse caso, seria isolamento respiratório. Quando a gente fala de isolamento total, usualmente o material seria todo descartável. Então, não iria prato, iria marmitex descartável, iria talher de plástico para ser descartado. Normalmente é descartado em um local apropriado, um saco de resíduo, você lacra esse saco e aí esse saco vai para incineração. Então você tem total tranquilidade nesse sentido. As roupas, normalmente, elas são lavadas com alvejantes, com produtos que vão também passar por uma esterilização. Com todos os cuidados. Todos os cuidados também. Então dá garantia para isso. Só lembrando que em 2009, na época da gripe, a gente teve medidas, né, foram tomadas medidas de precaução de isolamento, com roupa apropriada, com tudo isso, e que existe um know-how sobre isso também. Então não é uma coisa desconhecida. São medidas de isolamento total que a gente vem utilizando, conhece alguma coisa. O mundo conhece como é que faz com a ebola, que é um vírus de transmissão muito mais letal e com uma transmissão até mais fácil do que o coronavírus. Então, as medidas de contenção seriam mais ou menos, para usar o extremo, medidas de combate ao ebola. Seria o extremo, que não é o caso. No caso do coronavírus, é um vírus de transmissão respiratória. Então, não precisaria de todo esse cuidado. Mas eu acho que esse aparato máximo vai ser usado. Nós comentamos, o Guilherme falou, trânsito de mercadoria, trânsito de pessoas. A probabilidade do vírus chegar no Brasil existe, como chegou em outros países, não é isso? Sim, existe. Existe porque pessoas estavam na China, brasileiros, né, e podem estar vindo para cá. Hoje é dia 6 de fevereiro, a informação é que ontem tiveram 3 casos suspeitos no HDT. Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia. São pessoas que se enquadravam de algum modo na definição de caso e que ficaram lá para observação até para se confirmar ou não os casos. Me parece que uma delas, a que parece mais se aproxima, é uma brasileira que tentou entrar nos Estados Unidos, não conseguiu, foi presa, ficou retida numa cela com chineses. Meu Deus. E aí, no que ela voltou, no que ela foi deportada, começou com alguns sintomas.
mas também não se enquadra plenamente, mas na dúvida deixa em quarentena ou deixa em isolamento até se avaliar, e aí a gente vê o que vai acontecer. Então provavelmente vai ser feitos os exames estando negativos, ela é liberada. Por tudo que o senhor já viu e ouviu agora nesses últimos dias, o que o senhor poderia estar falando para o nosso telespectador, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, em relação a fake news? Já surgiu coisa de tudo quanto é jeito, mas o que o senhor gostaria de pontuar, até para tranquilizar as pessoas? Eu acho que o melhor combate à fake news é a verdade, né? Então, essa conversa que a gente tem, mostrando o que a gente conhece realmente, né, à luz do conhecimento científico do momento, é a melhor coisa. O Ministério da Saúde criou um site, tem uma página com notícias em tempo real, então isso é uma coisa positiva. Eu acho que a gente tem informações verdadeiras, é o que mais fácil de combater a fake news. A gente percebe muita circulação de informações totalmente erradas, às vezes com um tom até de brincadeira, mas que algumas pessoas podem levar a sério, e que atrapalha muito qualquer coisa, né? Então, o ideal e eu acho que essas coisas que a gente tem feito, né, essa conversa, essas entrevistas, e eu não tenho me furtado a tentar conversar com as pessoas pelos meios de comunicação, justamente para tentar passar informações verdadeiras para a população. Eu acho que isso é positivo, né? Se, por exemplo, ninguém quisesse falar nada, todo mundo escondido, ninguém vai falar nada, a imprensa não fala nada, é a pior coisa que tem. Eu acho que informação verdadeira é a melhor coisa que tem. Eu volto a falar, ao meu ver, o município deveria já fazer treinamentos com as equipes de base, de ponta, para que essas pessoas tenham conhecimento da doença e saibam como atuar, justamente para evitar essa questão de fake news. Então, Hospital de Urgências de Anápolis, nós estamos fazendo preparações já para uma eventual chegada de algum caso, apesar de que lá não é um hospital de referência, mas já tem um quarto separado, nós já fizemos o fluxo que se acontecer, vamos fazer capacitações semana que vem, são 2 dias de capacitação com 4 períodos, de manhã e de noite, 2 palestras à tarde, palestras à noite, para que a gente abranja todos os funcionários e que eles tenham informação verdadeira. Então, eu acho que a informação verdadeira para todos, a gente acaba com essa questão de fake news. Eu acho que, eu não sei como é que está, eu não participo diretamente da gestão, mas eu imagino que a Secretaria já esteja se movendo nesse sentido, porque será muito mais fácil ter casos acontecendo se por acaso tiver uma epidemia, que não é o caso agora, mas se por acaso tiver um caso suspeito, esses casos chegarão. Unidade de Saúde da Família ou UPA. Então, essas unidades deveriam estar preparadas para isso. Agora, José Val falou um detalhe aí, que parece nesses momentos que as pessoas ligam o sinal de alerta, em relação, pode acontecer alguma coisa, toma-se medidas. Vão lavar mais a mão, vão usar mais álcool gel, vão usar mais descartável. Por que as pessoas no dia a dia, e o senhor estava falando de dengue, não tem essa mesma sensação? E o brasileiro é muito afetuoso, é de pegar a mão o tempo todo, cumprimentar, mas muitas vezes tem gente que vai até o banheiro e nem se preocupa em lavar as mãos. Quando ele sabe que existe algo fácil para ele, isso é o que a gente observa. Ele relaxa. Psicologicamente falando. Sim. Então, por exemplo, vacinação contra a gripe. Não está tendo nenhum surto, nenhuma epidemia, a vacina está lá, a gente custa atingir meta. E o senhor vivenciou isso? Toda vez. Vacinação contra a gripe. Existe um boom. Começou os casos de gripe antes da vacina chegar. Acabou o oseltamivir nas farmácias, todo mundo quer fazer, independente de estar tendo surto ou não. Houve uma fila, então o medo de que a coisa possa acontecer e não tem algo para remediar. Se ele sabe, todo mundo devia fazer a vacina contra a hepatite B. Não, eu sei, a vacina está lá, a hora que eu quiser eu vou lá e faço. Ele vai esperando, ele vai retardando. Se ele sabe que não tem a vacina vai acabar. Se ele não for, tem poucas doses, ele corre para fazer. Então, normalmente é isso. Eu lembro até da época da questão do HPV.
da vacinação que era indicada só para as meninas. A gente fez uma entrevista com o senhor falou, não, os meninos vão começar a usar. Inclusive, tinha falado que o seu filho tinha feito uso da vacina também. E o impressionante que eu vi, eu acompanhei no colégio na época, vários pais não deixaram, não permitiram. Né, não permitiram que as filhas, né, e somente meninas na época, se vacinassem. A cobertura vacinal ainda é baixa. Quando a gente pega os dados de vacinação, isso no Brasil todo, a primeira dose, que é a primeira vacina do nascimento, você consegue atingir quase que 100% da população. Okay. Isso vai diminuindo mês a mês. A cobertura vacinal, os pais vão deixando de procurar a unidade de saúde para vacinar os filhos. Então, e aí vem disseminação de informação falsa e é pior ainda. Aí já era. Então, Marcelo, o senhor falou, Prudente já está capacitando as pessoas na rede pública. A nível de Brasil, é interessante já, tanto o governo federal, estadual e municipal, pensar nisso de uma maneira geral para as unidades da Estratégia de Saúde da Família, para as unidades de pronto atendimento que tem aí? Ao meu ver, sim. Ao meu ver, a preparação, a capacitação das pessoas é prudente. Até porque são medidas que poderão ser utilizadas posteriormente. Então, são medidas de isolamento respiratório que você pode usar num surto de gripe, por exemplo, num surto de sarampo. São medidas muito parecidas. Então, você ter isso definido, ter isso bem traçado e informado a comunidade, é positivo. E aí vale a pena lembrar, se eu informo um profissional de saúde corretamente, ele vai informar a população corretamente. Se eu não informo, ele vai informar da maneira como ele quer e cada um informa de uma maneira. E aí você tem controvérsias, você tem condutas erradas, aí traz material, assim, coisas para coisa dar errado. E a população ela tem necessidade disso. A gente, na entrevista com o Dr. Marcelo, pelo Facebook, uma ouvinte do interior de Goiás, 520 quilômetros daqui, fez uma pergunta para o Dr. Marcelo, qual que eram os cuidados que as pessoas que estão indo nas UPAs deveriam ter com essa situação. Então, as pessoas são ávidas da informação, e aí onde, às vezes, as fake news toma proporções que não deveriam tomar. E o que o senhor falou agora é uma coisa muito interessante. Se as pessoas não são capacitadas para dar a informação verdadeira, cada um dá a informação do jeito que quer, né? Sim. E às vezes chega alguém e fala que veio de uma cidade da Ásia, ou de um país da Ásia, mas que não tem nada a ver com a China, né? Vem do Vietnã, que tem muito, veio da Tailândia. É lá naquela região, e às vezes a pessoa acha que por ali é a mesma coisa. Então, assim, quanto mais informação verdadeira tiver e medidas de contenção, melhor é. Mais preparadas as pessoas vão estar. Né? Então, eu acho que informação nunca é demais. E são treinamentos rápidos. Né? Não é treinamento e você criar uma preparação lógica para a coisa acontecer. Então, isso eu não vejo nem problema, nem dificuldade para isso. Eu acho que isso é positivo. O Verano e assinantes do 14, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo aqui, aproveitando da presença do Dr. Marcelo, nós estamos agora no início do mês de fevereiro, indo para o final da primeira semana de fevereiro. Como é que está a questão? Esse ano é um ano mais complicado ou menos complicado em relação à dengue? Então, os casos estão acontecendo, não tem número de casos alarmantes, mas não houve redução de casos. Então, os casos estão acontecendo ainda. O vírus que está circulando é o vírus tipo 2, e só quem teve dengue sabe o que é um problema que a doença causa. Né? Ela atrapalha não só nos primeiros dias, né, nos dias iniciais, mas ela fica ainda cerca de 30 dias para a pessoa ter uma recuperação plena. Então, é muito complicado, é muito ruim, e a gente precisa ter ações, medidas de prevenção mais eficazes, em termos de ações efetivas mesmo. Né? O que a gente vê, o que é uma coisa que é chata, são medidas populistas, às vezes, de tentar querer colocar a culpa só na população. O poder público tem que ter medidas, tem que fazer sua parte, sim. A população tem ponto nisso? Tem,
mas o poder público precisa agir. Se a gente, vou dar um exemplo, no Brasil Park Shopping, que é um local movimentadíssimo, a gente tem lá o encontro de 2 rios, Rio das Antas e um outro ribeirão que me fugiu o nome ali. Eles se entroncam ali, e ali, naquela região, o que tem de lixo despejado ali é impressionante. E a gente sabe que a contenção do córrego não foi feita de maneira adequada e está tendo desmoronamento. Então tem muito resíduo ali, então faz poças de água. A gente precisa ter ação ali, é do poder público. O poder público precisa agir nesses locais. Está no centro da cidade, são locais. Ah, mas não tem recurso. Faz o recurso acontecer, gente. A gente gasta com tantas besteiras, eu acho que a gente tem que agir. Eu acho que aí não pode ter omissão do poder público nesse sentido. Lixões esparramados na cidade. São vários pontos. Aí a população realmente joga o lixo no local errado. Mas tem que ter medidas, seja colocar containers nesses locais, identifica os locais, coloca containers para que a população jogue lá, seja criar situações de multa, fiscalização. Tem que ter medidas para que se contenha isso, para a gente conseguir controlar essas epidemias que são muito mais reais e muito mais próximas da gente do que coronavírus, que está a milhares de quilômetros da gente. Verdade. Guilherme Verano, eu acho que a gente tentou esgotar tudo sobre o coronavírus aí, não é? Sim. O doutor Marcelo deixou muito claro aí as informações. Acho que para você, assinante do Canal 14 da NET, foi extremamente importante. E vale aí essa alerta, mais uma vez, do doutor Marcelo para a população, para o poder público. É ano que choveu, está chovendo bem, né? Graças a Deus, né? Calor e tempo quente é bom para o mosquito. O mosquito. Você adora, né? A gente está atento a isso aí. Nós gostaríamos, então, de agradecer mais uma vez o senhor a presença aqui conosco, no nosso Alto Astral no 14. E sempre que tiver crise ou sem crise, o doutor Marcelo é cadeira cativa aqui, né, Guilherme? Ele foi o primeiro convidado dessa série, já está em 123 aí. 123. E foi o nosso convidado mais frequente. É claro, todos os anos está aqui, né, ou às vezes mais de uma vez por ano, exatamente por tratar de problemas de interesse de saúde pública. A questão, ou a especialidade dele é muito sensível para a população. A gente está falando de dengue aqui, falando de coronavírus, mas o fundamental é o quê? Trazer essa informação. Né? E isso o doutor Marcelo faz com, puxa vida, com que qualidade, né? Com que tranquilidade ele traz isso para a gente, né? Sem alarde. E Verano, e eu vejo isso também como uma responsabilidade nossa social. Claro. O doutor Marcelo, esse tempo que ele teve conosco aqui, se ele tivesse no consultório dele, ele tinha ganhado uns trocadinhos interessantes. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa informação que ele dissemina aqui para muitas e muitas pessoas, não só os assinantes do Canal 14 da NET, mas via internet aí, quanto bem faz para muita gente. Então, a gente tem que agradecer mesmo nesse sentido. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Eu acho que faz parte da nossa da função de médico de orientar. Eu acho que eu, como infectologista, como um médico que admiro demais, Pasteur, que foi o médico, não foi médico, né, mas foi um pesquisador, que é um não médico, talvez o herói de todos os médicos, mas que introduziu a questão de busca por agentes, né, identificar modos de prevenção. Eu acho que a função nossa é tentar buscar informação, informar a população e conscientizar a população da melhor maneira possível. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão, faz parte do que a gente tem para servir a população. É informar e informar da melhor maneira possível. E o infectologista, ele está em todas. Fala de coronavírus, fala de negócio de cerveja, que teve sempre os infectologistas. Fala de dengue, os infectologistas aí. Ainda bem que tem vários infectologistas e capacitados, igual o doutor Marcelo, que nos trazem a boa informação. Verano, muito obrigado, meu irmão. A gente que agradece mais uma vez o doutor Marcelo, o Joseval, e agradece principalmente você, amigo estudante. E lembrando, a gente fez esse aviso no início do programa e faz no final. O programa é gravado, alguns números que a gente falou aqui, evidentemente, vão ser potencializados, infelizmente, mas é claro, a informação básica é a que valeu, a que a gente trouxe aqui hoje. Mais uma vez, então, obrigado a todos. E lembrando, isso que você está falando, os boletins informativos do Ministério da Saúde são atualizados diariamente. Isso. Então, todo dia tem uma informação nova, seja de definição de caso, porque está se conhecendo agora. Então, à medida que o conhecimento aumenta,
ou passa a acontecer, essas informações são repassadas. Então, vale a pena a todo momento também consultar os sites do Ministério na internet, que tem informações recentes diariamente. E consultar também, é claro, as nossas redes sociais. Você encontra esse programa no YouTube, você tem informações no Instagram e tem também, é claro, na grade de programação do Canal 14. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Oncológica, unidade de combate ao câncer em Anápolis, e restaurante Barriga Cheia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.